Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado sobre as realidades espirituais, sobre reforma íntima, sobre transição planetária, que eu acho que é o fim último desse estudo, educar a mediunidade. Todos somos médiuns, não se enganem, então ter um conhecimento mais aprofundado sobre as questões morais e espirituais que nos influenciam aqui na Terra. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que passamos pelo que passamos, o que Deus espera da gente nesse caminho. Então, eu venho aqui tentar responder essas perguntas e compartilho o meu processo de aprendizado com vocês, não como aquela que é dona da verdade, que sabe todas as respostas, pelo contrário, eu sou aquela que gosta de fazer perguntas. As respostas, elas vão vir naturalmente, e eu acredito que cada um vai encontrar a sua própria verdade. Cada um tem o seu próprio caminho. Hoje eu vou dar continuidade ao livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo, do Espírito da Joana de Ângeles. Capítulo 9. Coragem de ser feliz. É preciso ter coragem para ser feliz. A gente está tão acostumado, a gente está tão anestesiado, é tão confortável a nossa zona de conforto, e a gente precisa ter coragem para tomar aquelas decisões que vão nos levar rumo à felicidade, rumo à vida que a gente gostaria de ter. Tem hora que a gente tem que deixar para trás aquilo que é conhecido e se lançar no desconhecido para ir atrás da própria felicidade. O próprio momento de despertar da mediunidade, eu lembro que eu estava desorientada, estava fazendo atendimento fraterno, e a recomendação que veio para mim foi assim: você está com medo de mergulhar porque você não conhece, mas se joga, você está sendo muito bem amparada, pode entrar no caminho da mediunidade, que você é desconhecido, mas vai ser o melhor caminho para você. Então a gente tem muito medo de tomar aquelas decisões, de se entregar à vida, de confiar, sair da nossa zona de conforto, de passar pelo processo necessário do fim de um ciclo para começar um novo. Então, é preciso coragem para ser feliz. Vamos ver o que a Joana fala aqui através do Divaldo. Vive-se desde há algum tempo a grande transição, porque vem passando o planeta e a sociedade que o habita. Estamos no meio da transição planetária, aproximadamente 300 anos. E agora a gente está chegando no auge da transição planetária. Chico Xavier falou que o período, tem uma profecia dele, entre 2020 e 2056, se não me engano, é o período onde vai estar, assim, é o final da transição planetária. A partir desse período, se tudo correr no prazo, a Terra já vai ser um novo mundo de regeneração. E aí dizem outras fontes que nesse intervalo da transição planetária dos 300 anos, 2/3 dos espíritos que habitam a Terra hoje, encarnados e desencarnados, vão ser deportados para mundos primitivos, e 1/3 de espíritos extremamente iluminados, da grandeza de Chico Xavier, vão estar chegando aqui na Terra. Dizem outra corrente, fala que vão chegar aproximadamente 20 mil, não 1/3 da grandeza de Chico Xavier, mas vão chegar muitos espíritos iluminadíssimos de outros planetas, de mundos mais evoluídos, para estar contribuindo para o progresso da Terra. Diz outra corrente que aproximadamente 20 mil espíritos da grandeza de Chico Xavier vai estar vindo aqui em todos os pontos do globo para promover o avanço e o progresso na sua área de influência. Então, assim, a gente está no meio do processo de transição planetária, é importantíssimo a gente saber disso, para que a gente não seja deportado, né? A gente fica vigiando o outro, o outro age assim hoje, o outro age assado. A Terra está elevando sua frequência. É cientificamente provado, pesquisem aí, a Terra ela tem uma frequência magnética, eu esqueci o nome dessa frequência, mas ela tem uma frequência, e essa frequência está cada vez mais rápido, cada ano que passa ela está mais rápida, e à medida que ela vai elevando a frequência, a nossa frequência aqui como habitantes da Terra também tem que se elevar junto para que a gente seja compatível com a Terra. Vai chegar um momento que quem não tiver a frequência mínima aqui na Terra será automaticamente repelido, não vai mais poder habitar aqui na Terra.
Então, qual que é a orientação dos espíritos? Elevação intelectual, elevação moral, praticar a caridade, fazer o bem. O mundo de provas e expiações é onde o mal ele é maior do que o bem. O mal prevalece sobre o bem. O mundo de regeneração é um mundo onde o bem e o mal estão em proporções iguais, estão em equilíbrio. Aí depois tem os mundos ditosos, onde prevalece o bem do que o mal, e depois mundos perfeitos, se não me engano, onde só existe o bem. É uma longa caminhada, milhões de anos, mas a gente está num momento crucial da humanidade, é importantíssimo que as pessoas saibam disso. Depois que eu soube que só 8% da população mundial tem consciência que a gente está vivendo uma transição planetária, eu coloquei como, para mim, já que eu venho aqui na internet falar isso para as pessoas, vou divulgar a transição planetária. Não precisem acreditar em espiritismo, mas peguem todas as doutrinas, todas as religiões, todas elas falam de um fim, de um tempo, só que não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo, o recomeço de um novo. A Igreja Católica fala do Apocalipse, os maias tiveram o calendário maia que foi até 2012, se a gente pegar os Vedas, tem também a Era das Idades, Satyuga, Kali Yuga, todas as religiões, todas as doutrinas falam de um fim de um ciclo. A doutrina espírita fala transição planetária, evolução. Eu acho uma coisa mais fácil da gente compreender o que se espera da gente. Por isso eu adoro a doutrina espírita, porque ela é uma fé raciocinada. A gente consegue, não tem que ficar interpretando. Os espíritos são muito claros e diretos com a gente. É isso, é assim, assim, assado. A gente espera isso, isso, isso de vocês. Então, estamos vivendo nessa grande transição planetária. E é fundamental que a gente faça a nossa transição planetária, que a gente eleve a frequência dos nossos sentimentos. E aí, se pegar, tem uma escala medido em hertz. Cada sentimento emite uma vibração. Culpa, medo, são os que vibram mais baixo, são 30 hertz, 50 hertz. Gratidão, paz, aceitação, amor incondicional, todos esses vibram mais alto, vibram acima de 500 Hz, se não me engano. Então, a gente tem que aprender a começar a vibrar na aceitação, na coragem, já está de bom tamanho, mas a gente vibra muito na queixa, no vício, no apego, na culpa, no medo, na raiva, no ódio, e esses sentimentos, eles vão julgando a nossa frequência lá para baixo. É claro que a gente não vai conseguir manter a nossa frequência elevada o tempo inteiro. Tem hora que a gente vai ser tocado por sentimentos que a gente ainda precisa trabalhar. A gente ainda é muito primitivo. É que a gente aprenda a reciclar. Aqui na Terra está todo mundo sendo muito cobrado a evoluir. A gente está sendo pressionado por uma força que está vindo e trazendo tudo à tona para que a gente possa evoluir. Então, que a gente se dê as mãos, ajudem cada um ao outro com aquilo que tem, aquilo que já dá conta de fazer, para que a gente possa caminhar juntos na nova Terra, né? Que a gente continue aqui o maior número de pessoas. É isso. Então, vamos lá. Repentinamente, grandes mudanças operaram-se em torno dos valores éticos morais, dos comportamentos sociais e dos relacionamentos humanos, de alguma forma gerando graves transtornos individuais e coletivos em face do agravamento da ansiedade e da culpa que se vem instalando nos indivíduos. A gente está sendo pressionado a ser melhor e aí a gente não dá conta. O que a gente faz? Nossa, eu não dou conta de ser perfeito. Então vem a ansiedade, vem a culpa, se cobrando aquilo que não dá conta de fazer. Bom, tem uma boa notícia. Deus nos conhece, sabe que a gente é imperfeito, nossos amigos espirituais nos conhecem, sabe que a gente é imperfeito, nem tudo a gente dá conta de fazer. Eles não querem que a gente seja perfeito, eles só querem que a gente vença as provas que se apresentam para nós aqui. E aonde que estão as maiores provas? Na família, nos círculos mais íntimos, naquelas pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho, no nosso trabalho, que é onde a gente se serve. Então, eles esperam que a gente seja vencedores. E, para isso, escutar o coração, deixar o nosso ego não meio de lado, não dominar as questões, não tomar decisões baseadas na raiva, na avareza, no orgulho, na inveja, na vaidade, e deixar que os nossos sentimentos nos guiem, para que a gente possa mostrar o melhor que a gente tem.
E é difícil colocar isso em prática. Na hora que a gente sente o orgulho ferido, a gente se sente incompreendido, injustiçado. Mas esse é o trabalho de reforma íntima. Mas não é para querer ser perfeito. Não é para se sentir culpado pelo que não dá conta de fazer. Já começar a ter consciência disso e começar a trabalhar aos pouquinhos já é um bom começo. A liberação sexual, a igualdade dos direitos da mulher, leis mais justas em torno dos direitos humanos, respeito à fauna e à flora, mais possibilidades de encontrar a própria identidade, passaram a ser realidades nas últimas décadas do século passado e no amanhecer desse novo milênio. Nada obstante, assodados pelas paixões predominantes em a sua natureza animal, os indivíduos tombaram em maior volume de agressividade e de despautério, vitimados pela alucinação do prazer, em total desrespeito à constituição orgânica e aos impositivos da evolução moral. Freud já dizia que quanto mais a tecnologia avançava, mais infeliz o homem se tornava. Então, por mais que a gente está tendo agora condições de pensar nas questões existenciais, porque nos mundos primitivos, a maior parte do nosso tempo era pensar em controlar o meio, em não morrer, em caçar para poder se alimentar, em procurar um abrigo. Aí depois a gente começou a domesticar os animais, as plantas. Hoje a gente tem um controle relativamente bom sobre o meio. Ainda somos afetados por desastres naturais, mas a gente não tem aquela necessidade de ficar combatendo todo dia para poder se manter vivo. E aí a gente está tendo a oportunidade de pensar nas questões existenciais, nas questões morais. Só que o tanto que a gente está evoluindo intelectualmente, a gente não está evoluindo moralmente. Então, a gente acaba sendo a causa da tristeza dos outros, a gente acaba sendo a causa da nossa própria tristeza com más escolhas. Então, é necessário fazer esse trabalho de olhar para dentro e se reciclar e descobrir aonde reside a própria felicidade, ao invés de ficar buscando fórmula pronta que as pessoas nos vendem. Hoje em dia, vende-se desejo. As pessoas fazem a gente descobrir desejos que a gente nem tinha para poder vender os produtos delas, né? Então, que a gente aprenda a olhar para dentro e saber o que a gente realmente precisa. Existem coisas que são necessárias, existem coisas que são facultativas, existem coisas que são peremptórias. A gente tem que aprender a ficar mais com as coisas necessárias e parar de se apegar tanto às coisas vazias, as coisas assim, acessórias para a gente ser feliz. Que a gente aprenda a reconhecer o que é essencial para nós, que a gente não troque um relacionamento que é motivo de realização e felicidade por um prazer fugaz, só para atender os nossos instintos, que a gente não troque um tempo de qualidade com a nossa família pela ambição desmedida de ganhar dinheiro, que quando a gente morrer vai passar. Que a gente saiba reconhecer o que é realmente importante, que a gente não troque um amigo de verdade pela oportunidade de comprar um carro bom para poder fazer inveja nas outras pessoas, né? Para que a gente não ria das pessoas, mas que a gente aprenda a rir com as pessoas, que a gente desperte o melhor em nós através do outro e que a gente aprenda a valorizar o que é essencial. E o que é essencial na vida? Bom, eu estou aqui aprendendo, tá? Mas Jesus já falava, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. O que é essencial? Essa é a lei. Amar o próximo, amar a ti mesmo e amar a Deus. Eu amo Jesus. Jesus, assim, os judeus eram cheios de regras, de normas para chegar a Deus. Você tem que fazer assim, assim, assado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer assim, desse jeito. Jesus veio e quebrou todas as regras e falou, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O resto, ele despertava o amor nas pessoas. Ele despertava as pessoas para as realidades espirituais através do amor. Ele nunca falava o que as pessoas tinham que fazer. Ele sempre apoiava, acolhia, não fazia ninguém se sentir culpado. Aí vem as igrejas e faz as pessoas se sentirem culpadas. Pecado, pecado. Pecado, vem do hebraico, é pecar. Significa erro. Não, mas todo erro pode ser consertado, não tem nada a ver com culpa. A culpa faz a pessoa se sentir muito, muito ruim. Como se fosse algo inadmissível. Erramos, ok, errar é humano.
Vamos corrigir nosso erro e seguir em frente. E Jesus não fazia ninguém se sentir culpado. Jesus não fez Madalena se sentir culpada porque ela era uma mulher da vida. Jesus não fez os seus... tem um avarento, que eu esqueci o nome dele, acho que é Bartolomeu, não tenho certeza. Gente, minha memória está péssima esses dias. Que Jesus foi lá, chamou, conversou com ele em particular, e ele pegou e devolveu todo o dinheiro que ele tinha pegado das pessoas de forma desonesta e viveu para o Evangelho. Então, assim, Jesus despertava as pessoas. Ele mostrava o caminho, mas ele não obrigava ninguém a seguir regras prontas ou seguir dogmas, coisas assim cristalizadas para poder chegar a Deus. Ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai tem que passar por mim. E eu sou o amor. Então, era a única coisa que Jesus pediu para a gente, que talvez seja muito mais difícil de colocar isso em prática do que colocar todas as regras do Velho Testamento em prática, é amar ao próximo como a ti mesmo. Assim, o exemplo de Jesus foi 2000 anos atrás, mas a gente ainda precisa colocar em prática, a gente ainda precisa dessas lições para ver se aprendeu o que ele ensinou. E muitos de nós, e eu me incluo nisso, se bobear, a gente repete muitas dessas lições, a gente não dá conta de fazer. Por mais que a gente tenha boa vontade, a gente ainda é muito ignorante nas realidades espirituais. A gente ainda, nós somos crianças espirituais. A gente tem um caminho muito longo a percorrer, para aprender a amar de verdade, para aprender a compreender os outros, ao invés de esperar ser compreendido. Vamos seguir. Regimes totalitários foram derrubados e sofrem os últimos estertores agônicos, enquanto outros se ergueram em algazarra de falso triunfo, nos mesmos momentos em que a fome e as epidemias devoraram milhões de vidas inermes, ensejando que o sofrimento estiole os corações. Adaptações geológicas vêm ocorrendo, produzindo terríveis cataclismos, enquanto o progressivo aquecimento do planeta e a poluição desmedida do ar, das reservas de água, ameaçam de extinção a diversidade de expressões de vida, inclusive a humana. Sucede que o veloz desenvolvimento científico e tecnológico não tem sido acompanhado por igual crescimento de natureza moral, atormentando aqueles mesmos que o promovem e que, para enfrentarem os volumosos desafios disso decorrentes, robotizam-se, ficam insensibilizados, perdendo a identidade, fugindo para o desespero ou para a exorbitância dos prazeres, como mecanismo de neutralização da consciência ante os torpes acontecimentos. As pessoas não dão conta de lidar com as consequências dos seus atos, procuram culpados, bodes expiatórios e começam a fugir de si mesmos, atrás de coisas materiais. Precisam de coisas para poderem se sentirem grandes. E fogem, né? Fogem de si mesmo o tempo inteiro. A pessoa acha que ela é a roupa que ela veste, não como ela faz a pessoa se sentir. Mas tem a gente fugindo da própria responsabilidade dos atos, procurando bodes expiatórios e culpados para tudo de ruim que acontece. Eu sou perfeito, eu não erro jamais. O culpado é sempre o outro. A gente também tem a nossa parcela de culpa, sempre. Se para um erro acontecer, duas pessoas têm que ter errado. Se um não erra, quando um não erra, esqueci o ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Quando uma pessoa não erra, ela evita, ela se antecipa. Tanto é que a omissão é uma estagnação moral, porque quando a gente se omite e permite que o erro aconteça, a gente também é corresponsável pelo erro. Esses fenômenos, no entanto, fazem parte do processo da transformação que se opera na Terra. Não é para a gente ficar com medo, é para confiar em Deus. Trabalhando as condições definidoras do futuro, quando a dor deixará de ser o instrumento hábil para o despertamento das responsabilidades morais e sociais dos espíritos, convidando-nos às reflexões de amor, de auxílio mútuo entre todos. Como a gente ainda não é capaz de fazer as coisas por amor, como a gente ainda é muito preso às nossas necessidades, a que os outros vão pensar a nosso respeito, não vou me comprometer, não vou sempre tirando a dor vai vir como um instrumento de aprimoramento e de evolução. A partir do momento que a gente começa a fazer com boa vontade, se melhorar internamente,
para poder contribuir para o progresso de todos, o amor é sempre a primeira opção, porque a gente não é capaz de escutá-lo ainda. A empenhadura nos obriga a sair da nossa zona de conforto, a fazer a mudança necessária, a fazer a transição de provas e expiações para a regeneração. Mas se a gente aprender a fazer isso por amor, com boa vontade, com a vontade de servir ao próximo, não para que a gente seja perfeito, mas para que a gente não se omita nesse processo, nessa responsabilidade que nós temos perante os outros. Né? Te fala assim, o problema do outro não é da minha conta, que ele que se dane, ele que se vire. E a gente começa a compreender que todos nós estamos interligados, a espécie humana é interdependente, nós dependemos muito uns dos outros, e que a tristeza e a infelicidade de um pode levar à violência, que pode levar à agressividade, pode levar a uma cadeia de eventos que de alguma forma pode me afetar. Então nós somos corresponsáveis por toda a tristeza e todo o desengano que acontece na face da Terra. Mas não é para se sentir culpado, mas para se colocar a caminho do bem, contribuindo com aquilo que tem, sem ficar esperando a condição ideal, né? Fazendo melhor mal feito do que perfeito. A gente fazer aquilo que a gente dá conta para que a gente possa quebrar esse ciclo de dor como instrumento, como professora, e que a gente aprenda, através do amor, a se doar mais para as pessoas, para a humanidade. Que a gente aprenda a pensar mais no coletivo, ao invés de pensar só nas próprias necessidades, no que eu preciso, no que o meu grupo que está mais próximo de mim precisa. Que a gente aprenda a ser melhor, né? A ser mais humano. Então, reflexões de amor e de auxílio mútuo entre todos. Auxílio mútuo entre todos. Colaboração, cooperação. Acho que falta isso. Tem um ditado que eu detesto, que é que na Terra é cada um por si, Deus por todos. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre falo assim, não, gente, está errado. Cada um pelo outro e Deus por todos nós. Deus age através do homem, pelo próprio homem, já dizia Emmanuel. E a gente tem que se colocar a serviço das pessoas. Às vezes não é muito o que a gente tem para oferecer, mas se a gente não colocar à disposição de Deus, a gente nunca vai saber se aquilo ali iria fazer diferença para alguém ou não. A gente tem que se colocar à disposição. Deus vai dispor conforme Ele bem entender, mas a gente tem que ter essa iniciativa de se colocar à disposição, colocar os nossos recursos à disposição de Deus. Simultaneamente, os transtornos de conduta e as obsessões campeiam em desvario, ceifando vidas, ou pelo menos desarmonizando mentes e sentimentos que são alcançados sem o necessário suporte de forças para a superação que se impõe. A obsessão é um caso seríssimo. A maior parte dos problemas psiquiátricos que existem aqui na Terra, problemas mentais, é caso de obsessão. É claro que existem também os problemas que são psiquiátricos, mas a grande maioria das pessoas estão obsidiadas. Bebida, droga, vícios de toda sorte. Tem um trecho do Livro dos Espíritos que fala que os espíritos praticamente nos regem. Aí, se a gente tiver um conteúdo moral elevado, a gente vai estar sendo influenciado por bons espíritos. Se a gente tiver um conteúdo depreciativo, um conteúdo imoral, ou com pouco valor moral, a gente vai estar atraindo para perto de nós espíritos com pouca luz. A escolha é nossa, é o livre-arbítrio, mas para isso a gente tem que estudar, procurar aprender, ser melhor moralmente e colocar em prática na vida, né, que é o mais difícil. Eles não escutam o que a gente fala, eles veem o que a gente faz. E não raras às vezes a gente fala um monte de palavras bonitas e eles só ficam rindo da nossa cara, seu hipócrita. Você fala isso aí, mas na prática eu te conheço, eu te vigio, mesmo quando ninguém está te vendo. Eu sei o que você faz. Então, que a gente seja instrumento até para evangelizar esses espíritos. E é difícil, eu sou a primeira que ouve, através do nosso exemplo. Não são as nossas palavras que vão evangelizar ninguém, é o nosso exemplo. As nossas boas obras. Quem nos protege são nossos atos, não o nosso discurso. E para a gente saber quem a pessoa é de verdade, a gente não tem que olhar o que ela fala, mas o que ela faz. A grande maioria das pessoas tem um discurso e tem uma atitude completamente diferente. Então, se for para escolher entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz, dê preferência a prestar atenção no que a pessoa faz. Isso começa por mim, eu estou aqui falando esse monte de coisa. Não vejam o que eu falo, vejam o que eu faço.
Sempre, sempre, qualquer pessoa, critério de escolha são as nossas atitudes, elas dão notícia da gente. Sem dúvida, são muitas as glórias do engenho do pensamento através das conquistas logradas, alterando completamente a paisagem terrestre, ao tempo em que também são incontáveis os desassossegos que rompem em toda parte, gerando sofrimento e pânico em progressão imprevisível. E o ser humano, que poderia encontrar-se feliz ante as realizações valiosas que lhe assinalam esses dias de deslumbramento da inteligência e de ambições emocionais, peregrina triste, quase sucumbido ante o peso das inquietações que o assolam. A alegria vem se transformando em algazarra e o sorriso em esgar, quando não em máscara elaborada para ocultar os inquietantes estados íntimos. Aí, ao invés da felicidade, vem o deboche. Ao invés da gente rir com as pessoas, a gente ri das pessoas. Aquelas pessoas também, você vai tirar uma selfie, sorria. Passou a selfie, a pessoa está quase chorando, reclamando. Assim, mostra uma coisa que não condiz com a realidade. Temos que vender uma imagem de uma vida perfeita. Ok, não somos perfeitos. A gente tem que buscar a felicidade dentro da nossa realidade. É possível ser feliz com um bocado de desafio ao nosso redor. Felicidade é um estado interno, é um modo de pensar. De ser grata a tudo que acontece, não ficar reclamando, não se entregar aos desafios, procurar focar na solução e não no problema, ver tudo que tem de bom, mas as pessoas escondem. E hoje em dia, em tempos de redes sociais, as pessoas criam uma máscara muito maior. As redes sociais são vitrines. As pessoas mostram o que querem, vendem aquela imagem, não corresponde à realidade. Eu sou o que o outro pensa a meu respeito, só que o que o outro pensa a seu respeito não vai mudar a sua vida, que a gente tem que preocupar com o que nós pensamos a nosso respeito. Se eu me sinto confortável com a pessoa que eu sou, que eu estou me tornando, se eu consigo conviver bem com as consequências dos meus atos, se eu não preciso ficar fugindo de mim mesmo, usando subterfúgios para poder passar o tempo, porque eu não consigo ficar a sós com a minha companhia, sem que isso me cause alguma dor, algum transtorno. O que os outros pensam a nosso respeito é importante até a página 2. Nunca pode ser mais importante do que o que a gente pensa a nosso respeito. Então, a coragem de lutar e de superar os impositivos decorrentes do despreparo para enfrentar os males que se tem causado diminui na razão indireta em que o consumo de álcool, de drogas, as fugas espetaculares de todo porte aumenta vertiginosamente numa voragem assustadora. Esportes radicais, as pessoas querem emoções, querem estar sempre sendo estimulados o tempo inteiro, querem estar sempre sentindo emoções, picos de emoções, não conseguem mais ter uma vida linear. E aí as pessoas começam a fugir de si mesmas, porque acham que a vida você tem que ser estimulado o tempo inteiro. Isso faz parte de um dos mecanismos biológicos que a gente tem para que a gente conquiste as nossas coisas, para que a gente progrida, mas não existe uma vida que seja o tempo inteiro feita de emoções hiperestimuladas. A gente tem nossos períodos de tranquilidade, serenidade, para que a gente possa usufruir de todas as conquistas, de todas as emoções vividas, para que a gente possa assimilar e continuar a nossa caminhada. É imprescindível, porém, deter-se na desorganizada correria para o nada, em reflexão a respeito da coragem. Nossa, a Joana fala muito da coragem, esse segundo texto que ela fala sobre como a gente enxerga errada a coragem, como é que a gente confunde o real significado da coragem. Coragem não é somente a intempestiva reação do desespero, que se anota como de alto valor físico ou moral, mas é a capacidade de enfrentar situações calamitosas e assustadoras sem desânimo, apesar desse mesmo desespero. Então, coragem não é a ausência de medo, coragem é enfrentar os nossos medos sem ficar, mesmo que o desespero bata a porta, para senão tem que enfrentar essa situação e seguir adiante. A coragem física nos padrões convencionais, resultado de anteriores conflitos do lar,
de medos ocultos, de agressões sofridas na infância. Muitas vezes não passa de arrogância, que intimida e recebe aplauso da insensatez, que a gente valoriza, né? Aqui na Terra, essa pessoa é corajosa, a pessoa não se intimida, a pessoa se acha invencível. Não, isso é insensatez. Aqui todos nós somos falíveis. A verdadeira coragem moral deve predominar no comportamento, convidando ao equilíbrio e à alegria de viver. O exibicionismo que passa como vitória, eu sou melhor do que o outro, eu ganhei do outro. O exibicionismo que passa como vitória e a prepotência que a ameaça, na maioria das vezes, são necessidades de valorização do ego, com enormes prejuízos para o si. Então, nesse exibicionismo, nossa, eu ganhei, eu sou melhor, é valorização do ego. Aqui Jesus já ensinou, somos todos iguais. A gente tem que aprender a distinguir o que é do nosso ego, o que é do nosso espírito, do nosso self. Temos muito do ego, não vamos abrir mão dele, não podemos viver sem o nosso ego, mas que a gente aprenda a ser guiados pelo nosso espírito, pela nossa centelha divina, pelo nosso Espírito Santo, pelo nosso self, pela melhor porção de nós mesmos, aquela segura, confiante, bondosa, generosa. A gente precisa ter contato mais com ela. Enquanto que a coragem moral é o desafio para a consideração positiva e a ação dignificadora dos acontecimentos em torno dos valores éticos e espirituais que o caracterizam. Então, a coragem física é completamente diferente da coragem moral. A coragem moral é a consideração positiva, é reconhecer sem sofrer, e a ação dignificadora dos acontecimentos. É agir em torno dos acontecimentos com elevados valores éticos e espirituais que o caracterizam. A gente aprende a ter mais coragem moral, né? Dessa forma, é necessário que tenhas coragem de reconhecer teus limites, admitir que é vulnerável, que é falho, deficiências e dificuldades de maneira honorável. As pessoas acham que ter coragem é esconder todas as suas fraquezas. A verdadeira coragem está em reconhecer as suas fraquezas, em admitir que não é perfeito, que é falho, que é humano. E as pessoas, para não admitir que tem seus pontos fracos, elas se escondem atrás de uma atitude hostil, de agressividade, de raiva, elas acusam o outro, porque eu não erro jamais, quem erra é sempre o outro. É isso, não passa de fuga, para não olhar para dentro e reconhecer que é tão humano quanto o outro, que erra tanto quanto o outro. Nenhuma postura extravagante de autocomiseração, vítima, nem audácia presunçosa de que és irretocável, nem tanto vítima, nem tanto o invencível, no caminho do meio, no equilíbrio. A coragem vem sempre associada à humildade que faculta a perfeita identificação do indivíduo com os seus valores reais, se enxergar na proporção correta, em face do autoconhecimento de que se tornou possuidor. Jesus já falou, né? A terra será dos mansos e dos humildes. Não é para ter orgulho de ser humilde, pelo amor de Deus. A humildade é o oposto do orgulho, tá? Não é possível a pessoa ter orgulho de ser humilde. A pessoa que tem orgulho de ser humilde, ela está sendo só vaidosa, de se achar melhor do que os outros, porque é mais humilde do que os outros. A humildade é não se sentir diminuído pela opinião que os outros vão ter a nosso respeito. Pela opinião de não se sentir diminuído por não ser tão perfeito como gostaria, ou tudo aquilo que as pessoas gostariam que a gente fosse, ou tudo aquilo que a gente gostaria de ser, que a gente imagina como perfeição. Assim sendo, supera o medo da vida, isto é, o receio dos conflitos, das necessárias provações que fortalecem o caráter e desenvolvem os sentimentos, aprimorando o espírito, assim como da morte, que se denominou como a perda da identidade, a submissão aos afetos, a dependência de outrem. Tem gente que tem medo da vida, tem medo de viver a vida, que se esconde da vida. Tem gente que tem medo da morte, acha que a gente vai perder a nossa consciência, a nossa identidade na hora que morrermos. Não é preciso ter nem medo da vida, nem medo da morte. Os desafios que a gente passa na vida são necessárias provações que fortalecem o caráter.
É claro que tem algumas provas que a gente procura por conta própria. A gente tem que ter sabedoria para evitar esse sofrimento que a gente escolhe por conta própria. Não se expor desnecessariamente, preservar a vida. Mas quando o desafio vier, não ver como fim algo ruim, mas algo necessário, e confiar em Deus, e deixar Deus agir na nossa vida e através de nós, para que Ele faça a sua obra em nós e através de nós. E medo da morte, não precisa ter medo da morte. Precisa amar a vida, mas medo da morte não. Aquela ideia de que a gente vai deixar de existir na hora que a morte bater na porta, a doutrina espírita ela traz isso e é muito confortante. É só uma passagem, é só um estado é só uma alteração do nosso estado da matéria, do mundo físico para o mundo espiritual. Quem aprendeu a ser livre não se encarcera facilmente, tampouco aprisiona o trem. Se aquelas pessoas querem aprisionar os outros, querem se achar donas dos outros, é porque a pessoa não é livre, ela é escrava dos próprios medos. Augusto Cury é que fala que nós somos prisioneiros de uma sociedade livre, a gente prende as pessoas dentro dos nossos medos, das nossas fobias, dos nossos apegos, das nossas neuroses, a gente quer que as pessoas sejam aquilo que a gente gostaria que elas fossem. A gente está sempre aprisionando os outros, criticando os outros, procurando defeito. Quem aprendeu a ser livre não se encarcera facilmente, tampouco aprisiona o trem, estando em condições de arrostar consequências, seja quais forem, pelas decisões tomadas em clima de tranquilidade. Torna-se, portanto, urgente nesse momento de crises existenciais e descalabros morais que te imponhas uma cuidadosa autoanálise a respeito do comportamento que te permite escolher. Vigia os seus pensamentos, não os dos outros. Desenvolvendo a coragem de amar, de lutar por ideais de engrandecimento pessoal e social, encontrando a alegria de viver e de desenvolver as aptidões divinas em ti adormecidas. Reconhecer as dificuldades, os desafios, as falhas morais e físicas. Mesmo assim, continuar seguindo com alegria, pelo prazer de servir e pela alegria de estar despertando potenciais espirituais adormecidos em nós. Esquece a queixa pessimista e as acusações indébitas, fazendo o melhor ao teu alcance, a fim de que alguém seja mais feliz e, por efeito, o mundo se apresente menos enfermo e agressivo. A gente não vai mudar o mundo inteiro, mas um pouquinho de egoísmo que a gente matar em nós já vai ser um pouquinho mais generoso que o mundo será. Porque não vai ter a nossa parcela daquele egoísmo que a gente matou para contribuir para o egoísmo do mundo inteiro. A gente não precisa fazer todo mundo feliz. A gente vai fazer uma pessoa feliz, já está de bom tamanho. Dá um bom dia para alguém, para um desconhecido, para alguém que nos serve, um porteiro, um taxista, um motorista de Uber, um gari, alguém assim, um bom dia para as pessoas que cruzam o nosso caminho, tratar as pessoas bem, ter educação, não ser aquele que faça a pessoa se sentir mal, se sentir triste, não ser aquele que dá fechada no outro no trânsito, aquele que é impaciente, aquele que xinga. Já vai contribuir um pouquinho para o mundo ser um pouquinho melhor. Desenvolve a criatividade construtiva, oferecendo algo a mais, além daquilo que te comprometeste, sempre fazer mais do que te prometeu. Tornando mais belos os teus dias e mais agradáveis os teus relacionamentos, fazendo as pessoas ficarem felizes porque você existe. Sabendo das grandes dificuldades existentes, reveste-te de compaixão pelo teu irmão, e ajuda-o com a tua oferta de alegria e de paz, a fim de que ele encontre motivações para ser feliz. Quando às vezes a gente não vê alguém errando, a gente vai lá e julga, crucifica, condena, marginaliza. Mas que a gente, reconhecendo que é tão difícil estar aqui na Terra, a gente tenha compaixão pelo erro do outro. Não seja aquele que aponta o dedo, mas seja aquele que estende amor. A coragem apresenta-se sobre vários aspectos. Física, que procede do organismo e enfrenta as lutas normais de crescimento pessoal. A moral, encarregada de facultar a superação dos problemas existenciais e espirituais. A social, que promove o grupo através do bom entrosamento do indivíduo com o seu próximo. E criativa, aquela que o faz desenvolver aptidões inatas, que aguardam o momento de contribuir com beleza e alegria à existência terrestre.
Narra-se que um sábio asceta recebeu a visita de um admirador estrangeiro, que não pôde sopitar a decepção por encontrá-lo em um ambiente simples, sem móveis nem utensílios numerosos. Surpreso, indagou o visitante: onde estão os vossos pertences? Onde estão os vossos pertences? Ele respondeu tranquilo, interrogando: e os vossos? Mais surpreso ainda, contestou o interlocutor: não os tenho porque estou em trânsito. Ao que o sábio, encerrando a entrevista, elucidou: eu também. Diante do arquipélago celular que constitui o corpo, a verdadeira felicidade é, de início, encontrar-se vivo, nele transitando. Logo depois, é a inefável alegria de ter consciência da própria fragilidade e das infinitas possibilidades de realização moral que decorre da coragem para conseguir a autoiluminação. Então, é o que o sábio falou, ele está aqui só de passagem, ele não vai levar nada material aqui da Terra. Para que ficar acumulando coisas materiais? E essa coragem da gente encontrar a autoiluminação, que fala aqui no final, essa coragem moral é para a gente despir. O Buda já falava, alcançar a iluminação não é ter mais coisas, mas é desapegar de mais coisas. Desapegar de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de avareza, dessas coisas que a gente precisa e a gente se apega delas para poder estar vivendo aqui na Terra. Como coisas fundamentais, a gente tem que deixar essas coisas para trás e começar a ser mais a nossa essência, que não precisa de nada disso, só precisa de alegria e bom ânimo para seguir em frente. É isso, espero que vocês gostem, deixem seus comentários, eu estou aqui como aprendiz, digo e repito sempre, trago aqui a minha experiência pessoal, aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já aprendi, mas tem muita coisa que eu ainda não dou conta de fazer. Reconheço e o meu maior desejo é que eu tenha sabedoria para aprender também com a experiência dos outros. Então, vamos aprender juntos, vamos contribuir, vamos ter essa coragem social. Eu achei lindo isso. Que promove o grupo através do bom entrosamento do indivíduo com o seu próximo, cada um oferecendo aquilo que tem de boa vontade, sem ser exigido, mas porque quer compartilhar com os outros aquilo que já consegue para compartilhar. Que a gente possa fazer essa transição planetária da maneira mais suave possível, dentro daquilo que a gente dá conta de fazer, para que a dor deixe de ser a nossa grande mestre e que a gente aprenda a evoluir através do amor. Então é isso, um beijo, amo vocês. Obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus.